Muito bem, gente. Capítulo, então, 11 de Atos. Nós lembramos que o capítulo 10, nós vimos que Pedro havia se encontrado com Cornélio, que era um não-judeu, e vários não-judeus estavam naquela casa, e eles receberam o batismo do Espírito Santo, para surpresa do apóstolo Pedro e daqueles judeus que estavam ali, porque eles imaginavam que somente o povo de Israel merecia ser salvo. Somente o povo de Israel merecia a salvação, merecia o Espírito Santo e os outros povos não. Naquele momento, então, Pedro entendeu claramente que o próprio Deus derramou o Espírito Santo. E é interessante que foi a primeira vez que o próprio Deus derrama o Espírito Santo em pessoas sem que haja imposição de mãos dos apóstolos, justamente para mostrar para todos os judeus que foi da vontade de Deus abençoar e colocar o Espírito Santo e converter pessoas de todas as nações e não somente da nação de Israel. Que legal, né, queridos? O que acontece então? Acontece algo estranho depois que os não-judeus recebem o Espírito Santo. Acaba de Pedro voltar para Jerusalém e os irmãos judeus, então, outros apóstolos, ficaram muito bravos com Pedro, porque Pedro tinha derramado, tinha permitido o Espírito Santo descer sobre não-judeus. Pedro tinha comido com eles, Pedro tinha bebido com eles, Pedro tinha conversado com eles, e na cabeça dos judeus isso seria pecado, isso seria errado. Mas Pedro deixou claro que ele estava de boa em sua casa, ele teve uma visão de lençóis com animais impuros, e Deus mandou ele matar e comer. O próprio Pedro disse que não faria isso, mas Deus insistiu com ele, e logo depois vem Cornélio e seus colegas ali da sua equipe, para levar Pedro para receberem o Evangelho. Ou seja, o próprio Pedro, que estava incrédulo em imaginar que os não-judeus receberiam a Cristo, achando que era só para judeus que a salvação existia, o próprio Pedro foi convencido, e quando ele explicou, quando ele colocou para fora, quando ele contou como foi que isso aconteceu para os seus colegas apóstolos, para os seus irmãos judeus, todos glorificaram ao Senhor e ficaram surpresos com o tamanho do amor de Cristo. Porque eles sempre entendiam que Deus era apenas do povo de Israel e não de outros povos. Então eles ficaram muito felizes, eles ficaram muito contentes, eles glorificaram a Deus. Há um princípio aqui, queridos, que nem tudo aquilo que nós não entendemos dentro de uma igreja ou dentro do reino de Deus significa que esteja errado. Nós temos conosco, muitos irmãos, temos várias denominações evangélicas, cada uma com um formato, com um tipo de diversidade no atuar com o Espírito. Temos várias denominações. E por vezes vamos ver alguns irmãos fazendo algumas atitudes que para nós pode ser errado, mas para Deus não é. Eu lembro quando a gente começou a fazer os atos proféticos em Panambi, com a bandeira de Jesus, cravando a bandeira nos bairros, muitos irmãos, pastores, diziam que aquilo era uma loucura, que não precisava pendurar bandeira, não precisava cravar bandeira, que só a oração sem bandeira já resolvia. Nós respeitamos aquela visão de reino, mas seguimos fazendo aquilo que Deus havia me mandado fazer. Deus, então, mandou a mim e aos presbíteros fazer esse ato profético. Tanto que nós fazemos esse ato profético agora, vamos fazer em todas as capitais do planeta. Já estamos na 6ª capital, e assim que liberar as viagens, retornaremos com esse ato profético. Você veja, eu poderia ter ficado, poxa, o pessoal não está entendendo, algumas igrejas não entendem. Eu não vou fazer, é verdade. Porém, quem mandou eu fazer foi o próprio Deus. Quem disse para mim fazer foi Deus, Aqui na Viva nós temos pessoas que nós recebemos que têm tatuagens, tatuam a Viva, tatuam Jesus, para mostrar o quanto elas amam a Deus. Mas muitas pessoas dizem que isso é coisa do diabo, que isso não pode fazer, que isso é errado, que isso não pode. Mas essas pessoas, elas foram direcionadas por Deus para glorificar ao Senhor desse modo. Então é necessário nós entender aqui, queridos, que não é porque você não entendeu e não acreditou que não seja Deus operando, Depois nós vamos ver aqui que vai passar por uma outra perícope, mostrando a igreja de Antioquia. Olha que legal, gente. Antioquia, então, os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão.
Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Olha que legal, gente. Depois da igreja de Jerusalém se estabelecer, ter ali o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo João liderando aquela igreja se tornando forte, poderosa, surge uma igreja na cidade de Antioquia, aonde essa igreja então ela foi liderada por Barnabé, pelo apóstolo Paulo e por vários outros apóstolos, profetas e mestres. A igreja de Antioquia se tornou tão forte, tão maravilhosa, tão linda, que ela se tornou uma referência, inclusive, para a igreja mãe. Olha que legal, gente. Lá eles tinham todos os ministérios, lá eles tinham todos os dons espirituais, e era uma igreja amorosa, crescia a cada dia, a cada semana, e se desenvolvia, então, para a glória do Senhor, com cada vez mais poder na sociedade. Tanto que em Antioquia, uma perseguição aos cristãos naquele lugar, originou então de modo irônico, que pessoas que adoravam a Jesus eram cristãos, eles acreditavam em Cristo, então os perseguidores de modo irônico falavam, eles são cristãos, mini-cristos, cristozinhos, que estão falando sobre Cristo para as pessoas. Ali então eles se conheceram por cristãos, e até hoje então, nos nossos dias, em nossa geração, temos também esse entendimento que somos mini-Jesus, somos cristãos, somos a representação de Cristo. Mesmo eles tentando ironizar a nossa prática ao Senhor Jesus, esse codinome se tornou real para todos nós que amamos a Jesus, que se chama cristãos. E o que define então alguém cristão? O que define? É você parecer com Cristo nessa terra. Se você, em suas práticas, em seus pensamentos, em suas emoções, manifesta algo que nada tem a ver com Cristo, você pode estar na igreja há anos, você pode ser pastor, você pode ser ministro de louvor, você pode servir em um ministério, mas se as tuas práticas são anticristãs, agridem a santidade cristã, o amor cristão, a pureza cristã, você não pode ser conhecido como cristão. Cristão é quem de fato manifesta a pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos perceber aqui, queridos, que parte para cima aqui do texto, a igreja de Antioquia, você vai ver então que quando Barnabé e Saulo estão na igreja de Antioquia, eles então se deparam com um profeta, queridos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. Então vocês vejam, queridos, muitos falam assim: não, pastor, esse negócio de profeta é coisa do Antigo Testamento. Muitos falam que João Batista foi o último profeta na terra. Porém, tais pessoas não entenderam que João Batista foi o último profeta que falou que Jesus Cristo estava vindo para a terra. Então, quando Jesus veio para a terra, se cumpriu todas as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e João Batista foi aquele profeta que apresentou o Cristo ao mundo. Então, a partir dali, não precisava mais os profetas falar que Jesus estaria vindo, que ele já veio, né? Porém, passa o tempo, o Senhor derrama e continua derramando dons de profecia para o seu povo. Então nós temos os apóstolos que plantam a igreja do zero, nós temos os profetas que anunciam a palavra do Senhor, para onde a igreja deve ir, o que a igreja deve renunciar, o que vai acontecer no futuro. Temos os mestres que ensinam a palavra do Senhor com muito fervor e ardor. Temos os pastores que cuidam das ovelhas com muito amor, zelo, para que elas permaneçam em Cristo. E temos também os evangelistas, que são aqueles que atraem pessoas de fora para dentro da igreja. Então esse Ágabo, ele foi um profeta em Atos Apóstolos, profeta do Novo Testamento. Não é Antigo Testamento. Aqui está, profeta do Novo Testamento, chamado Ágabo, que profetizou então que haveria uma grande fome em todo o Império Romano e a região ali. E de fato, quando o imperador Cláudio tomou a posse do governo, houve uma fome que abateu a
todos, inclusive os cristãos que, com a graça de Deus, foram providos em suas necessidades pelo Senhor, né? Então nós temos que entender que a Igreja de Cristo, ela não mudou em sua maneira de executar o Evangelho. Nós temos que entender, gente, que por mais que as igrejas tenham templos hoje, parede preta, guitarra, bateria, placa, ela não mudou a forma de atuar, que é com palavra profética, com apostolado, com pastoreio, com confronto. Muitas pessoas estão tentando implantar na cabeça de pastores e cristãos que a igreja moderna tem que ser a favor do aborto, a favor do casamento gay, e não pode mais se posicionar, e tem que ficar quietinho, não falar mais nada, porque pode dar discussão, briga e perseguição. Mas, na verdade, a Igreja de Cristo, tendo o Espírito Santo dentro dela, em todas as denominações que ele atua, continua usando pessoas para confrontar o pecado, para resgatar pessoas do inferno para o céu, continua usando os seus filhos, seus discípulos, para discipular pessoas, para trazer a justiça, para trazer o amor de Deus sobre todos que vivem na terra. E assim faremos, queridos, até a volta de Jesus. Assim faremos até o dia que Jesus voltar. Amém, queridos? Glória a Deus.